uma palavra do Senhor aí? Amém. Aleluia. Só vou acreditar se você ficar de pé, levantar sua Bíblia comigo bem alta. E vamos fazer uma declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Abre ela aí no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. A palavra que o Senhor vai tratar os nossos corações hoje mexeu muito comigo enquanto Ele pregava para mim. Fala muito sobre sonhos, projetos e realizações que Ele nos chama para participar do projeto que Ele está fazendo. Tenha isso sempre claro no seu coração. Deus tem um projeto e um plano. E para esse projeto e plano, Ele nos elegeu para participar disso. Ele te deu uma oportunidade de participar da obra que Ele está fazendo na terra. Amém? Capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também entre o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para que aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Pode se assentar aí. Gabriel, você tem coragem de contratar uma banda para me ajudar aí? Colocar aqueles profissionais lá que vão nos ajudar? Esse texto que nós acabamos de ler fala sobre a revelação de um projeto que Deus tinha para a humanidade, entregue a uma moça, uma jovem, chamada Maria. E ela não esperava a grandeza daquele sonho que Deus apresentou para ela. Tanto que nós lemos que ela se perturbou, ela ficou sem entender nada do que estava acontecendo. Acredito, tentando entrar nessa história e me colocar no lugar dela, eu começaria a questionar, falando assim: mas logo eu? Como que eu, a partir de mim, virá o rei de toda a terra, ele dará o trono de Davi, ele reinará para sempre. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu nem estou pronto para isso. Quantos já receberam a palavra do Senhor e tiveram a mesma reação do que eu estou narrando aqui? É grande demais para mim. Não tenho preparo, não tenho recurso, não tenho condições de fazer. Alguém já passou por isso, não? Normalmente isso acontece porque a revelação do sonho de Deus que nós temos
nos mostra a grandeza do nosso Deus. Os sonhos de Deus são grandes, porque Ele é grande. E ainda assim Ele nos escolhe para participar disso. E aquilo que nós não temos, e olhamos para nós e falamos assim, mas eu não tenho condição de fazê-lo. Aí Ele fala assim para mim, filho, fique em paz, que a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Naquilo que nós somos fracos, naquilo que nós não temos recurso, naquilo que nós temos as nossas necessidades, então o recurso Ele mesmo providencia. As capacidades Ele mesmo nos traz, Ele nos forja, Ele nos prepara para viver o sonho dEle. Esse Deus não é gente não. Ele tem um projeto, nos dá a honra de participar, nos elege mesmo não estando pronto, não estando preparado, não tendo condição de fazê-lo, e ainda dá o recurso para fazer. Meu Deus, o que falta para você começar a se movimentar hoje? Só falta falar como Maria, eis-me aqui. Ela estava em paz? Não estava, o texto diz que ela estava perturbada, que ela tinha medo, que ela estava querendo saber onde é que isso ia dar. Mas ainda assim ela falou, eis-me aqui, que se cumpra essa promessa. Agora, o desenrolar da história todo é muito interessante, porque a Maria sai daí, ela vai para a casa da prima dela, da Isabel, e ela tem ali um momento de mentoria, de instrução com uma pessoa que passou por um processo muito parecido com o que ela estava passando. Isabel era uma parente muito próxima dela, esposa do sacerdote, e essa família de Isabel e Zacarias seguiam à risca exatamente tudo que deveria ser feito segundo a lei de Deus. Pense num casal exemplar, pastores. Casal assim que não tinha uma vírgula para falar deles, para criticar eles, o nome deles não estava na fofoca, gente. Pense numa família que estava tudo 100%, era a família de Isabel com Zacarias. Só que eles tinham uma grande dificuldade. A Isabel, ela era estéril. E de repente apareceu um anjo para essa família, apresentando um projeto também. E aí o desenrolar dessa história, vocês sabem, o pai, o líder da família que teve a visão, ele duvidou daquilo, ele questionou aquilo, ficou mudo até que a criança nascesse, enfim. Eles passaram por um processo de receber uma visita celestial para trazer um sonho e um projeto, viveram um milagre para conseguir conceber os sonhos de Deus. E aconteceu a mesma coisa com a Maria. Recebeu uma visita do anjo de Deus para apresentar um sonho divino, recebeu um milagre para a realização desse sonho. Então, quando o anjo apareceu para Maria, a primeira coisa que ela pensou foi, eu vou sair correndo porque eu sei quem já passou pelo mesmo processo que estou passando e vai conseguir me dar a direção certa do que é que eu tenho que fazer, como que eu vou passar pelo processo de cura, de milagre, de viver um sonho de Deus. Sabe o que isso me ensina, meu povo? Que como nós acabamos de falar, os sonhos de Deus são grandes, e às vezes grandes demais para nós compreendermos. Porém, tem pessoas que às vezes já passaram por esse processo e que às vezes estão no nosso meio. E aqui tem um grande segredo, porque às vezes a nossa cabeça é até um pouco religiosa. Fala assim, não, Deus falou, Ele vai fazer e ponto final, e você senta lá numa rede e fica esperando que Deus faça as coisas. Sim ou não? Sim. Olha, de repente o sim ganhou potência aí, né? Esperando que Deus faça todas as coisas. Mas a palavra de Deus nos ensina que dele vem o querer, o sonho, a chamada, o convite, é Ele quem faz. Ele é quem abre essa porta, é Ele quem nos chama para uma missão. E também vem o realizar. Agora, entre o querer, a vontade, o sonho e a realização, tem um caminho. E esse caminho, quem precisa trilhar somos nós. Buscar informações, ver quem já passou, se alimentar, buscar se preparar para aquilo que Deus nos chamou para fazer.
Deus me chamou para ser um pregador, então o que eu tenho que fazer? Aprender a falar melhor, é a primeira coisa que nós devemos fazer. Comunicar para as pessoas conseguirem entender a palavra de Deus que está saindo do orador. Sim ou não, meu povo? Ah, Deus precisa vir na terra para tocar a tua língua e você aprender a falar melhor? O que tem que fazer? Ir atrás de fazê-lo. Deus me chamou para ser um missionário. Se você vai ir para as nações, se você vai sair desse país para levar a palavra do Senhor para qualquer canto desse planeta Terra, qual é o idioma falado no mundo inteiro, meu povo? E aí Deus vai tocar a tua boca, você vai esperar o anjo vir para você, com o toque da brasa tirada do altar, começar a falar inglês? O que nós temos que fazer? Ir atrás de estudar, tirar o documento que é necessário para que você possa sair desse país e viver o sonho que Deus te chamou para viver. Existe a parte miraculosa, sim, mas existe a parte que nós precisamos dar passos na direção daquilo que Deus nos chamou. Não adianta você ter uma grande chamada, porque o nosso Deus é grande, mas não ter o poder da ação para realizar aquele grande sonho que Deus te chamou para viver. Sabe o que vai acabar acontecendo? O tempo vai passando, e a melhor fase da sua vida que você poderia viver o sonho de Deus na plenitude, tinha força, tinha garra, não tinha tantos compromissos, tinha energia, tinha disponibilidade. Tudo isso vai passando, porque aí você casa, tem filho, abre um negócio, você tem que cuidar do teu negócio, o teu tempo é todo consumido, e o projeto de Deus, ó, vai ficando de lado. Ah, Deus vai dormir na pia, porque nós não estamos nos preparando pelo projeto dele, não. Ele levanta outro. Só que aquela vida de plenitude, vivendo no centro da vontade de Deus, você não viverá. Você vai passar os seus dias, sabe, naquela expectativa de algo que só vai acontecer a hora que você começar a dar passos. Então nós vivemos numa ansiedade. Deus já apontou um caminho, mas como eu não faço, não me movimento, não acontece nada. E aí vem frustração, vem decepção, vem aquela sensação de sim, era para ter sido. Meu Deus, Jesus está puxando a orelha da gente ontem, vai puxando hoje. Acutuca o seu vizinho e fala assim para ele, vai melhorar. Eu acredito que não deva ter sido fácil para Maria e para José esse processo. Porque a cultura da época, a cultura judaica é uma cultura muito forte. E diferente da nossa cultura, existem valores para eles que são inegociáveis. Nossa cultura dá concessão para tudo. Tudo a gente dá um jeitinho de, deixa assim mesmo, vai aceitando qualquer coisa. É assim ou não é? Está infeliz, está insatisfeito, está chorando, está sofrendo, está doendo, mas não, deixa assim. Uma hora Deus faz alguma coisa. Irmão, deixa eu te falar uma verdade. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Tem decisões que é você que precisa tomar. Jesus está falando com alguém aí nessa manhã ou não? E então, por falta de tomar essa iniciativa, nós vamos agregando coisas na nossa vida que vai só nos trazendo cansaço, cargas, pesos, coisas que o povo judeu não aceita não, irmão. No caso dessa situação aqui, o homem não teve relação com a mulher e ela estava grávida. Sabe o que a lei a cultura da época aí fala? Que ele podia repudiar ela, porque ele não deve viver com esse fado. Manda ela embora aí, porque está tudo certo. Eles ainda eram noivos, eles ainda não haviam tido a consumação do casamento. Ela estava separada para ele. Eles não podiam ter relações sexuais antes disso. E de repente a noiva aparece grávida. Segundo a cultura, ele podia desfazer isso daí. E foi o pensamento que veio no coração dele.
José, ele teve que lidar com essa realidade. Ele estava considerando fazer isso, falar assim, eu não quero isso para a minha vida não. Negócio de anjo aí, negócio de gravidez, eu nem encostei nessa mulher, está grávida, que coisa. Mas o anjo do Senhor apareceu para ele. Mostrou um plano, mostrou o projeto. Chamou ele para viver aquilo também. E aí José fez a mesma coisa que a Maria. Vou viver os sonhos de Deus para a minha vida. Contra toda a realidade, contra toda a esperança, contra todos os olhares críticos, contra todas as calúnias, as mentiras, as fofocas, eles decidiram viver o sonho e projeto de Deus. Mas vão te criticar, José, porque vão falar que esse filho não é teu, mas eu sei quem me chamou para viver o sonho. Vão falar mal de você porque você está assumindo a criança que não é sua, mas eu sei quem foi que me chamou o sonho, eu sei quem é que vai me sustentar, eu sei quem vai me respaldar, eu já vi o sonho, ele já me falou o que é que vai nascer. Entenda uma coisa, meu povo, dificilmente alguém vai entender o que Deus te chama para viver. Se você tentar explicar para alguém o que Deus te chamou para viver, a pessoa normalmente não vai entender. Porque quem recebeu o anjo foi você. Quem sonhou com o projeto é você. Quem Deus está levantando e colocando uma chama no coração é você. O outro não vai compreender aquilo que arde dentro do seu peito. Então não se limite, não pare de caminhar por conta dos comentários de quem não sabe o que você está vivendo aqui dentro com Deus. Só Ele e você é quem sabe o tamanho da chama que acendeu no seu coração. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer algo. Ele quer acender essa chama de novo. Ele quer te fazer sonhar mais uma vez. Ele hoje te chama para participar do projeto, daquilo que Ele está construindo, que Ele está realizando na terra. A nossa missão é fazer como José e como Maria, levantar a mão e falar assim, eu viverei os seus sonhos, viverei os seus projetos. Não sei o que vai acontecer, eu não sei de onde vai vir o recurso, eu não sei de onde vai vir a capacitação, mas eu sei que o meu Redentor vive e eu viverei o melhor de Deus nessa terra. Aleluia! Aleluia! Decididos, posicionados, juntos, unidos, como uma família que estava pronta para viver uma chamada de Deus, uma jornada com Deus. Então as coisas começam a acontecer. A Bíblia nos diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Se não fosse Maria, outra pessoa seria escolhida. E ela testemunharia, porque ele veio no momento certo, no dia certo, no ano certo, no mês certo. Ele nasceu no momento exato que a humanidade mais precisava dele. Se não fosse o ventre de Maria, seria outro, e Maria teria que ver o Messias nascendo por outra família. Mas que o plano de Deus ia se realizar, ia, meu irmão. Que nós receberíamos o nosso Messias, a nossa redenção, uma nova oportunidade para nos conectar com o nosso Criador. Com certeza ele nasceria. Mas como ela estendeu a mão, o sonho de Deus para a humanidade aconteceu através de um ventre de 13 anos de idade. Meu Deus, é grande demais, gente. Nosso Deus é grande demais. Às vezes a cultura tenta diminuir isso. Colocam Jesus lá naquela manjedourazinha lá, coitado, não tinha nem onde nascer, nasceu no meio dos animais lá. Ou então coloca Jesus lá pendurado numa cruz, magrelo, pelado, todo arrebentado, coitado. Não podia nem com ele, olha lá, morreu. Sempre tentam diminuir Jesus Cristo. Mas Ele é muito maior do que tudo isso. Aleluia. A Bíblia nos diz que o universo foi criado dentro dele. Vocês acham que a sua cidade é grande?
Você acha que seu estado é grande? Você acha que a Terra é grande? A Terra é só um negocinho de nada dentro do nosso sistema solar. Você acha que o Sol é grande? O Sol é uma das menores estrelas dentro do universo. E tudo isso está dentro de Deus. Tudo isso foi criado dentro dele, a partir dele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que foi criado tudo com muita precisão, está no lugar preciso, em milímetro, grau, potência. Se nós estivéssemos, a posição da Terra estivesse um pouquinho assim mais perto do Sol, não ia ter como ter vida na Terra, porque o Sol ia queimar tudo. E se a Terra estivesse um pouquinho assim mais longe do Sol, não ia ter como ter vida na Terra, porque aqui ia ser muito frio. Entenda uma coisa, Deus criou todas as coisas com perfeição, com intenção, porque Ele tem um plano e um projeto a realizar. E dentro de tanta perfeição, Ele te escolheu. Dentro de um plano e de um projeto perfeito, a Bíblia nos ensina que Ele nos formou antes da fundação do mundo. Nós fomos gerados nele. Agora, Deus não está preso nesse tempo em que nós estamos presos de 24 horas, que existe um passado, um presente e um futuro. Deus é no passado, Jesus é no passado, Jesus é no presente e Jesus é o futuro. Ele está em tudo. Então, como Ele está lá desde a antiguidade, desde o princípio de todas as coisas, desde a eternidade Ele está lá, Ele pegou você que foi gerado desde aquela época e colocou nesse tempo, porque Ele sabe o que Ele colocou dentro de você. Ele sabe o sonho e o projeto que Ele tem com a sua vida. Ele sabe das capacidades que Ele colocou dentro de cada um que está aqui, das habilidades, das características, do caráter, da personalidade. Você só é quem você é porque Deus te desenhou assim para um projeto. Aleluia! Entenda isso, a maior guerra que Satanás trava desde sempre é a luta contra os sonhos e os projetos de Deus. Ele odeia a nossa vida porque nós ganhamos de graça aquilo que Ele perdeu tudo para tentar ter, que era ser igual a Deus. Deus simplesmente olhou para Ele mesmo e falou assim: eu vou criar o homem igual a mim. Nos deu de graça. Ele perdeu tudo para tentar ser igual a Deus. Então há uma guerra muito forte das trevas contra a nossa vida para tentar nos neutralizar e nos manter olhando somente as dificuldades do processo, somente as fragilidades que nós temos, os nossos defeitos, as nossas dores. Eu sei que tudo isso está aí dentro. Só que isso ganha potência quando você coloca os óculos da influência maligna. Não estou falando que você está endemoniado. Falando que Satanás ele potencializa tudo isso para você falar assim: isso não é para mim não. Isso aí é lá para o apóstolo, fala bonito, canta desde 1990 e... Vocês viram ontem aí as fotos. Agora, quando você tira esse óculos e coloca os óculos do Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia, você consegue visualizar a missão e o projeto que Deus tem com a sua vida. Quando você veste os óculos do Espírito Santo de Deus, essa chama arde no seu coração e volta a sonhar e acreditar, falando assim: é possível, sim, eu viverei os melhores sonhos de Deus, sim, a minha família está desse jeito hoje, mas Deus vai entrar na minha casa, vai mudar essa realidade, sim, os meus filhos ainda estão assim hoje, mas no amanhã serão pastores, serão missionários, serão ungidos, cheios do poder de Deus. Aleluia! E então nós começamos a viver esse sonho de Deus na nossa vida, trabalhar por isso.
Desde o momento em que Maria recebeu o anjo até o ministério de Jesus Cristo começar a dar frutos, foram 30 anos. 30 anos que essa mulher e esse homem tiveram que lidar com a expectativa de ver o Messias, o Rei, aquele que os anjos anunciaram que aquela criança seria. 30 anos. E às vezes nós recebemos uma palavra profética aqui no domingo, aí chega na terça-feira já está tudo capenga. Já está tudo assim, eu não quero saber de mais nada. É assim ou não é, meu filho? É assim ou não é? Você já está assim na terça. Já está assim na terça, imagina nas terças. Esse casal aguardou. Casal aguardou. E no processo, por estarem prontos para viver o sonho de Deus, Deus começou a enviar aquilo que era necessário para aquilo. A primeira leva de recursos que receberam para poder sustentar essa vida desse jovem foi enviado por grandes homens influentes da época. Eram reis que foram até o Messias, foram até Jesus Cristo e levaram tesouros a ele. Presta atenção nos detalhes que às vezes passam muito despercebidos. E parece que Jesus deu muito no carro. Foram reis que foram ao encontro de Jesus e entregaram os tesouros. Deus enviou esses homens porque José e Maria precisavam de recursos para poder cuidar da vida. Agora sabe de uma coisa? A provisão ela funciona em prol da visão. Presta atenção nisso. Eles só receberam uma provisão depois que decidiram participar do processo que já tinha sido. Eles estavam vivendo a visão que Deus deu para eles. E aí então a provisão chegou para servir a visão de Deus. Tem dois crentes aí que estão entendendo. Às vezes nós estamos parados porque aguardamos o caminho contrário. Aguardamos a provisão para poder viver a visão. Mas sem viver a visão, não tem provisão para servir visão que não existe. Agora, quando você tem uma visão clara, definida, você está vivendo alinhado com os projetos de Deus, a provisão aparece para servir a visão de Deus. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a IPA, tem a ver com a visão de Deus. E Ele sustenta a visão, Ele coloca servos, Ele levanta o que for necessário levantar para sustentar a visão dEle. Aleluia, eu tenho a palavra de Deus no seu coração. O momento em que você decidir viver os sonhos e os projetos de Deus para a sua vida, o momento em que você consertar a sua vida para viver de acordo com a visão dEle, então Ele coloca servos para servir a visão dEle na sua vida. Quais servos, pastor? Dinheiro, recurso intelectual, capacitação, mentoria. Tudo o que você precisa, Ele te coloca para sentar nas mesas certas, onde você vai aprender aquilo que você nunca teria acesso sem a graça de Deus. Mas Ele coloca até os príncipes dessa terra para te servir, pela visão que você carrega. Aleluia! Aconteceu um grande problema, Herodes ficou sabendo, meu Deus do céu, 10h40 da manhã. Não saí da introdução ainda. Herodes ficou sabendo que o rei nasceu, e aí fica com medo e fala assim, se o rei deles nasceu, eu que vou perder o reinado aqui, eu vou matar todo mundo. De novo o anjo aparece para a família e fala, saiam daí.
Agora, vamos entrar nessa história, meu povo? Vamos comigo, Gabriel? Se fosse em 2024, se fosse na região do Sacomã, você tem um sonho, um projeto, um anjo de Deus aparece e te dá um comando, você ia obedecer? Ou você ia ligar para alguém para pedir confirmação? Será que você não ia ficar, não, estou aguardando Jesus mandar um sinal? Não precisa levantar a mão não, tá? Para não ser réu, confesso, mas eu acredito que pela reação aí, quase todo mundo faria isso. Não, Deus tem que confirmar. De onde é que saiu essa cultura do inferno que Deus tem que confirmar alguma coisa? José pegou o menino, botou no camelo e vamos embora, meu povo. O homem vai matar todo mundo, eu não quero ficar aqui para ver o que aconteceu em seguida. Decreto de morte para as crianças de até 2 anos de idade. Se ele tivesse ficado lá esperando a confirmação, esperando o sinal, esperando o profeta, esperando que a nuvem se mexesse, esperando que o sol... Se o sol nasceu hoje é porque... É igual quando o solteiro está procurando a prometida, né? Olha para a menina, se interessa e fala assim, olha, se ela tiver 2 olhos, nariz ou a boca, ah, meu irmão. Sinal o quê, varão? Pega na mão de Jesus, vai atrás daquilo que ele está te mostrando para você. Uma vez eu vi um comentário falando assim, uma pessoa que decidiu abrir mão de muitas coisas aqui na terra, guarda o sábado, uma série de uma vida assim bem de renúncias. E aí perguntaram para essa pessoa, falaram assim, você acha mesmo que é necessário tudo isso aí que você faz? A Bíblia só fala que tem que ter fé em Deus e aí você está salvo. Nem batizar não precisa, porque tem um texto da Bíblia que fala que se tem fé, está salvo, pronto, final. Para que tudo isso que você faz? Aí a resposta dele foi o seguinte, se eu não fizer e seguir o seu pensamento, eu posso ser salvo. E um dia estarei diante de Deus, e Ele vai falar assim para mim, poxa, era para você ter feito tudo o que você... Era para ter guardado o sábado, era para ter feito isso, isso, isso. E não fez. E aí? Vai dar para voltar e tentar fazer? Não dá. Agora uma outra realidade, ele pode chegar diante de Deus, Deus fala assim para ele, você só precisava ter fé. Mas eu vi que você me agradou guardando um sábado, eu vi que você me agradou se privando, eu vi que você me agradou abrindo mão de muitas coisas. Não precisava, mas fez e eu fiquei feliz. Entra para o gozo do teu Senhor. Então compensa errar com Deus, tá, gente? Presta atenção na missão da mensagem aqui. Não vai tirar corte aí e me deixar em maus lençóis. Compensa errar pelo excesso com Deus do que pela omissão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você olha para tua esposa e fala assim para ela, eu te amo, e ela te responde, então prova, você vai ficar feliz? Ou se a hora que você falar para ela, eu te amo, ela abrir um sorrisão e fala, ai meu bem, eu também te amo. Qual você ficaria mais feliz? Quando ela pede uma prova ou quando ela te retribui na mesma intensidade do que você está dando para ela? E você acha que com Deus é diferente? Faz tal coisa, dá uma prova que é você que está falando comigo. Eles obedeceram, saíram de lá, viveram um escape, viveram, sabe, o livramento de Deus. Às vezes Deus usa coisas simples, às vezes Deus usa situações, impulso no nosso coração, para nos dar um grande livramento, mas a religiosidade, não, imagina, o profeta não falou comigo. Às vezes Deus pode usar uma criança para te dar uma enrascada. Mas para aquele que tem sensibilidade, a voz de Deus falaria assim, eu prefiro errar pelo excesso, vou obedecer o que essa criança está mandando eu fazer. Se for ou não, você vai viver o livramento de Deus. Nós precisamos nos libertar, gente, dessas garras da religiosidade.
garras de tradições, sabe, que nos mantém cada vez mais longe da essência do verdadeiro evangelho sobrenatural de Jesus Cristo. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para todos nós nessa manhã. Maria recebeu a visita de um anjo, mostrou para ela um sonho e um projeto, e ela passou a gerar aquilo dentro dela. Hoje, o que você tem gerado aí dentro de você tem a ver com aquilo que Deus te mostrou, ou tem a ver com as suas realizações pessoais aqui para essa terra? Você trabalha todos os dias da sua vida para sustentar os teus projetos, ou você trabalha todos os dias da sua vida para viver o melhor de Deus aqui na terra? A Maria estava grávida do sonho de Deus, gerando aquilo. E para isso, ela foi recebendo as estratégias, recebendo direção da Isabel, recebendo provisão. Foi acontecendo as coisas. Talvez na nossa vida as coisas não estão acontecendo na velocidade que nós gostaríamos, porque ainda estamos vivendo todos os nossos dias pelos nossos sonhos, nossos projetos. A partir do momento em que nós decidimos viver pelo sonho de Deus, ainda que de uma maneira simples, a coisa vai começar a acontecer. Começou mesmo na manjedoura, bem simples. Mas vamos ver onde é que foi parar esse sonho da Maria? Aleluia. Existem lugares que Deus nos leva para nos forjar, para poder viver aquilo que Ele nos chamou de viver. Quero dar 2 exemplos bem rápidos para vocês. José e Davi. José teve um sonho. No sonho de José, ele recebia uma posição de destaque, uma posição que ele estava acima até do seu pai, da sua família, dos seus irmãos, dos irmãos primogênitos dele. Ele estava acima de todos em questão de autoridade e de posição. Isso gerou ódio no coração dos irmãos. Você está se achando demais, achando que você vai ser maior do que o nosso pai. Então os irmãos decidiram jogar ele dentro de uma cisterna, dentro de um poço, e depois venderam ele. E aí dentro de uma cabeça, presta atenção nisso aqui, ó, dentro de uma cabeça, sob a influência maligna, sabe o que ele poderia pensar? Poxa vida, não fiz nada para estar aqui. Nossa, Jesus Cristo, eu só contei meus sonhos, só queria sonhar. Olha aí o que aconteceu. Eu que não vou mais saber de sonhar nada. Estou todo aqui, ó, perdido agora. Meus irmãos me odeiam, olha que situação. Mas aquele poço foi ele sendo jogado no lugar que seria a rota para o trono. Porque do poço passou ali mercadores. E ele foi vendido aos mercadores. Quando ele foi vendido aos mercadores, ele virou servo, escravo dos mercadores. Então ele aprendeu com essas pessoas a fazer comércio. Pega a mercadoria, leva para lá, carrega isso daqui, nós vamos vender isso mais caro, tem que fazer estoque, tem que fazer a logística, vai lá entregar isso daqui, tem que alguém fazer esse processo de venda, entrega. Ele aprendeu a armazenar as coisas, ele aprendeu a fazer gestão com os comerciantes, que ele era o servo, ele recebia a ordem e ele executava. Então isso ficou dentro da cabeça dele. Pô, tá aqui carregando caixa pesada para esses comerciantes. Você está aprendendo, fica tranquilo. Poxa, eu estou aqui nesse seminário que... Fica tranquilo, você está aprendendo. Estou aqui nessa célula, né? Parece que nunca me dão oportunidade. Fica tranquilo, você está aprendendo. Depois ele foi enviado para a casa de Potifar. A Bíblia fala que a administração toda da casa de Potifar estava sobre a mão dele. Então ele saiu da logística, do comércio, e agora ele passou para a administração.
Então ele começou a aprender a fazer a gestão dos recursos de Potifar, das pessoas. Ele conseguiu administrar a casa de uma forma que Potifar falou assim: meu filho, só não mexe com a minha mulher, o resto é tudo seu, você é administrador. Porque ele viu a mão de Deus na vida de José. Aí dali ele foi para a cadeia. Meu Deus do céu, que cenário, não? Mas ele já tinha aprendido a fazer comércio, aprendeu a administração, e agora ele foi aprender a lidar com pessoas. Dentro da cadeia, tinha um monte de gente lá dentro, e ele começou a liderar. Aprendeu a servir, traduzir sonho lá do povo, se tornou lá o líder lá da cadeia. E quando chegou o momento certo, ele foi o melhor líder naquele momento de grande escassez, grande necessidade. O único que tinha as capacidades para lidar com aquilo, nem Faraó tinha aquilo que José teve e recebeu isso durante todo o seu processo. A graça de Deus estava com ele no poço, a graça de Deus estava com ele na casa de Potifar, a graça de Deus estava com ele na prisão, e isso tudo colocou no trono com capacidade que nem Faraó tinha. Nem o rei não tinha capacidade que esse homem tinha. Então não olhe o poço da sua vida, o serviço da sua vida como um momento de dor e desperdício tão somente. Deus está forjando em você caráter, porque Ele sabe o sonho que Ele vai realizar através da sua vida. O que nós precisamos fazer é nos permitir viver esses processos com os olhos fitos naquilo que vem do alto, com os olhos fitos naquilo que Deus nos chamou para viver. E assim nós teremos força, garra, esperança e fé para poder vencer todo esse processo. Chegar no destino. Davi, campeão de guerra, de batalha. Teve que fugir, foi para dentro de uma caverna. E era a melhor caverna que podia. Sim ou não, meu povo? Olha a pergunta que eu disse. Naquele momento era a melhor caverna que ele podia ter sido. Sabe por quê, gente? Lá dentro só tinha abandono. Só tinha endividado, depressivo, miserável, rejeitado. Só tinha os capengas. Aí Davi chegou lá. Mas tudo que aqueles homens precisavam era de alguém que carregava uma missão. De alguém que sabia eu sou ungido para ser o próximo. Eu sou um campeão de guerra. O que eu vou precisar? De um exército fiel ao meu lado. Eu vou ser o Mas você está fugindo, estão tentando te matar, você está se escondendo na caverna. Mas eu sei o destino que Deus me apontou. Eu sentarei naquele trono e para sentar lá eu preciso de um exército. Quem é que está aqui do meu lado? É o depressivo. Vem cá que eu vou fazer você virar guerreiro. É o que está endividado, vem cá que eu vou te ajudar. É o capenga, eu vou forjar você porque eu sei onde eu vou chegar. Ah, meu irmão, aquele que vive a visão de Deus, aquele que sabe onde vai chegar, aquele que vive o sonho e o projeto de Deus, ele olha ao lado e ele não vê simplesmente os problemas, ele vê as oportunidades para construir aquilo que vai o manter no sonho de Deus. Aleluia! A Bíblia nos ensina que um só dos homens que foram forjados por Davi na caverna matou 800 homens em batalha. Só desses guerreiros de Davi. Meu Deus! Um exército fiel, escondido lá dentro da caverna. Se fosse alguém sem a ótica do céu, influenciado por Satanás, ia olhar aquele monte de depressivo dentro da caverna, um monte de capenga, sabe o que ele ia falar? Pois é, chegou o fim da vida mesmo. Estou aqui, olha a situação, cheguei no meio do meu tudo depressivo, vamos cortar o pulso do outro, esperar a morte chegar, acabou para todo mundo aqui.
Mas foi um tição de Jesus Cristo que desceu naquele lugar. Incendiou aqueles homens, botou aqueles homens de pé, forjou neles caráter, homens fiéis, homens justos, homens segundo o coração de Deus, porque era isso que Davi era. Ele replicou naqueles homens aquilo que ele tinha. Meu Deus, tem um crente aqui fazendo barulho. Tem mais uns crentes aí, não? Dá mais 5 minutos. Ele dá mais 5 minutos. 5, 10. Agora eu comecei essa história falando que Jesus Cristo ele é apresentado de uma forma diminuída daquilo que de verdade é. Quem nos chama hoje para sonhar é Ele. Aleluia! Só que Ele não nos chama para sonhar de acordo com uma ótica caída. Ele nos chama para sonhar de acordo com os olhos dele. Ponto. E não de um Deus diminuído, mas do Deus todo. Vocês querem ver o tamanho de Jesus? Dá uma olhadinha. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. E sucedeu que voltando Saúl de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo que Davi estava no deserto de Engedi. Então tomou Saúl 3.000 homens escolhidos dentro de Israel. Ou seja, não foram quaisquer 3.000 homens. E foi em busca de Davi 3.000 para matar um. E dos seus homens. Quem que estava lá junto com Davi? Aqueles guerreiros fiéis. Até sobre os montes das penhas, das cabras montesas. Pode passar. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho onde estava o caverna. Entrou nela Saúl, abriu seus pés e no meio da caverna. E Davi e seus homens estavam no fundo da caverna. Pode passar. Então os homens de Davi disseram: Eis aqui do qual o Senhor te disse, eis que te dou nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do quê? Do manto de... Presta atenção nos detalhes. Os amigos de Davi estão falando para ele: lembra que Deus prometeu que você ia dar fim aos inimigos? Chegou o dia. Agora é a hora da sua vitória. Vamos render, vamos matá-lo. Vamos viver o sonho de Deus. Você vai se dar naquele lugar. Chegou o momento, é hoje. E aí Davi foi lá. Cortou a orla do manto de Saúl. Próximo versículo. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi ter cortado a orla do manto de Saúl. O que isso representa? Cortar a orla do manto do outro rei. Porque até então ele não fez nada contra Saúl. Saúl continuava ali. A única coisa que Davi tinha era dor no coração. A orla do manto. Presta atenção. E disse os seus homens: o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. A cultura desse povo ensinava que uma das maneiras de você render, aliás, um dos sinais de rendição de um rei, era quando o outro rei que estava rendendo ele ia lá e cortava a orla do manto dele, representando que ele foi cortado da realeza, que ele foi cortado do reinado, que ele foi destituído do trono. Então ele pega a orla do manto do rei que ele subjugou e costura no manto dele.
E aquele manto dele com a orla dos outros reis representa o tamanho do poder dele, ali está narrada a história de vitórias e de territórios tomados pelo rei, de outros reis que ele destronou, de outros reis que ele subjugou e matou. Então tudo isso está costurado na orla do manto dele. Vocês estão comigo, estão me entendendo? Davi começou o processo, cortou a orla do manto do Estado. Agora o próximo passo seria matar o Saul, costurar a hora do manto dele no manto de Davi. E por onde Davi andasse, ia ver o manto de Saul, o manto dos reis, todos os reis que Davi venceu. Por onde ele passasse com aquele manto, estaria o histórico de Davi. Presta atenção. Vamos direto por causa do tempo. Isaías. Versículo 1. Aleluia. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Um rei morreu, agora está vendo outro rei sentado em um alto e sublime trono. Presta atenção, meu povo. E a cauda do seu manto enchia o... Por que a cauda do manto dele enchia? Porque na cauda do manto dele estava costurada todas as vitórias. Começando a esquentar, né? Passa para Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Meu Deus, aleluia. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou quem? Juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Então aqui nós já vemos. Ele nos vivificou, livrando do pecado e de todas as nossas ofensas. Ele já fez isso porque ele já venceu tudo isso aqui. Próximo. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, havia um escrito de dívida. Ele venceu isso também. Nos deu a liberdade daquilo que nós havíamos condenação, a qual de alguma maneira nos era contrária. Essas acusações eram contra a nossa vida, e ele nos livrou disso e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que aconteceu na cruz? Foi a vitória, o símbolo da vitória, quando Davi cortou o manto de Saul. Em Jesus Cristo, aquela cruz é o símbolo dele cortar o manto. Ali na cruz ele colocou todas as vitórias dele. Próximo versículo. Despojando o quê? Principado, potestade, e os expôs publicamente, e deles triunfou. Venceu sobre as potestades, sobre os principados. Tudo que opera no mundo, as doenças, as enfermidades, os colapsos, o caos que acontece no mundo, que é realizado nas mãos de Satanás, Jesus Cristo já destruiu tudo isso naquela cruz. Ele já venceu. Por isso que no nome dele nós temos poder e autoridade, porque ele já venceu a morte, ele já venceu o pecado, ele já venceu as potestades que causam enfermidade, ele já venceu tudo aquilo que tenta nos paralisar. Ei, aquele que te chamou, aquele que te fez sonhar, é o vitorioso da tribo de Judá, é a raiz de Davi, é o leão, aleluia. Ele morreu como um cordeiro para consumar, mas ele ressuscitou como um leão e te chama nessa manhã para viver sonhos, realizações junto com ele. Aramaia show e andarabraia show. Aleluia. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Entenda isso. Ele é muito maior do que aquele da manjedoura. Ele já venceu guerras pela tua vida.
quer saber mais. Ele já venceu guerras que você nem sabe que ele já venceu. Ele já te livrou de coisas que você ainda nem sabe que ele já te livrou. Aleluia. Ele já soprou teu nome em lugares, em lugares que você ainda não imagina, mas já está tudo sendo preparado e construído para o dia em que Ele vai te levantar e te honrar. O dia em que você viverá a vitória da cruz na sua vida, em que você se posicionará e vencerá a doença, vencerá o pecado, vencerá a falência, vencerá as tragédias, vencerá tudo aquilo que por Ele nós somos vencedores. Saia daqui dessa manhã com essa identidade no seu coração. Você não é a sua tragédia, você é vencedor em Cristo Jesus. Viva todos os dias da sua vida confiando na chamada, no sonho que Ele tem para você, porque então você será sempre um vencedor. Se apoie na força do braço dEle, Ele é vitorioso. Aleluia, aleluia.